Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o meu abraço e dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero trazer um assunto até um pouco polêmico, né? Mas também que vai aí do ponto de vista de cada um, né? Cada um tem o seu ponto de vista, sua forma de pensar, né? Só tem uma coisa que eu não sou a favor, de deixarmos de pregar a verdade porque vai doer em alguém, né? Isso nós jamais poderemos deixar de fazer, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada da forma que ela é pregada, não é verdade? Então, se fabricar um bezerro de ouro e adorar ele é pecado, então nós temos que pregar que é pecado e não dizer que não é pecado, né? Se adorarmos imagem é pecado, então nós temos que pregar do jeito que está na Bíblia, que é pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz: não fazer para ti imagem de semelhança alguma, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não podemos acrescentar nem diminuir a Bíblia, ou seja, pregar, mudar a Bíblia para satisfazer o ego de alguém. Não. O Espírito Santo, quando ele nos usa para falarmos a verdade, nós devemos falar aquilo que ele nos ordena, principalmente quando está explícito na palavra de Deus. Nós sabemos que a Covid-19 ela está aí por causa da falta de obediência, né? Por causa da imoralidade sexual e por causa da idolatria. Infelizmente, isso tem acontecido. Nós estamos vivendo aí numa Sodoma e numa Gomorra. A diferença é que nós estamos vivendo na época da graça e o Senhor Deus tem sido paciente por esse fato. Só por isso. Nós vivemos na graça. Jesus veio e morreu para salvar a humanidade. Ele está como nosso advogado, né, mediando essa situação. Mas eu tenho certeza que a taça da ira do Senhor já está cheia, porque se você olhar para o mundo, você vai ver muita coisa errada. E é claro que eu não vou nem citar, porque eu não vou nem citar essas coisas aqui, porque nem me compete, né? Mas que cada um analise, que cada um faça o seu exame de consciência e veja o que está certo e o que está errado. E o assunto que eu vou falar hoje, ele é um assunto também um pouco polêmico, né? Porque ele fala sobre se ainda nos nossos dias há profetas, né? Nós sabemos que os profetas, eles profetizaram no Antigo Testamento, entendeu? E depois ainda no Novo Testamento ainda teve outros profetas, como por exemplo, um que Jesus considerou o maior deles, que foi João Batista, que foi o precursor, né? Que era o homem que pregava a verdade nua e crua, sem medo de errar. Quero até ler esse texto que diz assim: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que os usam de força se apodera dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Nós sabemos que o Senhor não está querendo dizer que quando chegou em João Batista parou, não foi isso. Jesus quis dizer o seguinte: ele
é o maior. O maior profeta que existiu foi ele, porque ele veio adiante de mim para me anunciar. E Jesus Cristo é a pessoa mais importante da humanidade, porque foi quem salvou a humanidade. Ele foi confiado a João Batista ser o precursor do homem mais importante do mundo, que seria Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. E nós sabemos também que depois de João veio Ágabo, veio, depois de João, veio o próprio Jesus Cristo, né? E muitos outros, né? O apóstolo Paulo, veio muitos outros que profetizaram, né? Mas será que não seria mais interessante e mais humilde de nossa parte se nos considerássemos apenas servo, ou que nos satisfazesse apenas como um pastor, um diácono, um presbítero, né, um bispo, um apóstolo, enfim? Tem que existir, tem que ter o profeta, né? Porque o profeta de tal igreja, o profeta de tal lugar, o profeta daqui, o profeta dali. Eu acho mais lógico e mais humilde de nossa parte, que somos servos do Senhor, nos considerar iluminados pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós não precisamos levar o nome de profeta, porque nós estaríamos nos elevando demais, amém? Nos elevando demais. Eu acho que o maior profeta que existiu no mundo foi Jesus Cristo. Não existiu outro maior do que ele, né? E Jesus Cristo subiu aos céus e deixou os apóstolos. Ele não diz, ide e profetizai, ele diz, ide e proclamai, porque os profetas já tinham deixado tudo escrito na Bíblia. Então nós precisávamos o quê? Apenas proclamar o que já tinha profetizado por ordenança de Deus aos profetas Isaías, Malaquias, Jonas, Jeremias e muitos outros, né? Que eram homens que falavam diretamente com Deus. Amém? Agora, eu acredito que somos servos de Deus, mesmo sendo um presbítero, certo? Eu me coloco no lugar de servo. E mesmo você sendo um pastor, se coloque no lugar de servo, porque o menor dentro da casa do Senhor é o maior no reino do céu. Pode ter certeza disso, absoluta. Amém? E que é melhor você se considerar como um iluminado pelo Espírito Santo para transmitir algo que Deus nos revelou através de sonho ou através de visão. Em sonho e em visão, eu acredito, entendeu? E não tem nada contra se você acredita que ainda existe profetas, né? Que ainda existe profetas. Mas até aqui, eu tenho visto Deus dar visões e Deus dar sonhos a muitas pessoas que se cumpriram, mas há pessoas humildes que nunca quis levar esse nome aí de profeta, né, irmãos? Porque profetizar não é ficar pulando e batendo em lata, fazendo barulho dentro de uma igreja, não, de forma nenhuma. Ou porque você fala em línguas estranhas, você é um profeta, não é isso, não. Você é um servo de Deus, um instrumento de Deus, preparado para proclamar a palavra de Deus, para transmitir aquilo que já foi profetizado pelo próprio Deus. Ele profetizou. Amém, irmãos? Entendeu? O livro de Coríntios diz, a um ele deu como profeta, a outro, e assim sucessivamente. Mas ainda assim, eu não quero pegar para mim esse nome de profeta, porque eu não tenho interesse, eu não estou preocupado com cargo, em ser pastor, estou preocupado em salvar almas, eu não estou preocupado em ser bispo,
eu não estou preocupado em ser profeta, eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a coisa, que o Senhor me use e que eu possa ter fé, humildade e esperança e paciência para esperar a vinda do meu Deus, a vinda do meu Salvador. Essa é a minha maior preocupação. Amém? Outra coisa, eu nunca vou deixar de pregar a verdade. Nunca. Isso eu jamais vou deixar. Aquilo que o Espírito Santo mandar eu falar, eu vou falar. Eu me considero um homem pecador, porque eu ainda estou vivendo na carne, eu ainda estou vivendo no mundo, eu ainda estou sujeito a pecar, eu não estou blindado ainda contra o pecado, porque nós que estamos neste mundo, se não tiver pecado, que pegue a primeira pedra e atire, como disse Jesus. Amém? Então nós estamos sujeitos a pecar. E é claro que nós vamos fazer de tudo para nos separar do pecado, porque santo é aquele que é separado do pecado. Nós já recebemos Jesus na nossa vida, né? Ele já faz parte da nossa vida. O Espírito Santo, que é o maior pregador do mundo, que é o maior profeta do mundo, que é o maior psicólogo do mundo, que é o Senhor dos Senhores, que é o próprio Deus, ele habita dentro de nós, ele habita dentro de nós. Então tudo que nós fazemos direcionado por ele, amém? Direcionado por ele. Então eu não estou preocupado, pode ter certeza disso. Eu não tenho nenhuma preocupação em abrir igreja, não tenho preocupação na igreja que eu frequento em ser pastor, em ser bispo, né? Eu não tenho essa preocupação, não tenho preocupação em me enriquecer com abrindo a igreja para me enriquecer, não tenho, porque se eu tivesse eu já tinha aberto a igreja, né? Graças a Deus eu tenho curso de teologia, tenho um conhecimento suficiente para abrir uma igreja, mas nunca quis abrir, porque sei que não é fácil cuidar de pessoas, a não ser que o próprio Deus chegasse assim para mim e me falar nitidamente num chamado específico, mas colocado eu não quero de forma nenhuma, amém? Mas para ser humilde, não porque eu estou preocupado em ganhar dinheiro, não porque eu estou preocupado em atrapalhar a vida de ninguém, de forma alguma, jamais farei isso. Já passei por várias igrejas, amém? Várias igrejas, tenho certeza que algumas já até pensaram isso de mim, está entendendo? Deus sempre me usou para pregar a palavra de Deus, sempre me usou. Dentro da igreja eu gosto muito de ajudar, gosto de dar opinião, eu gosto de fazer aquilo que o Espírito Santo manda eu fazer. Mesmo porque eu acho que dar uma opinião, dar uma ideia, eu acho que isso não é nenhum erro, porque a igreja do Senhor tem que trabalhar em unidade. Assim diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo opera em unidade, em seu corpo, o corpo de Cristo, ele tem que trabalhar junto. Portanto, eu não me preocupo com isso, amém? Não quero ser um crente dentro de casa, só quero ir para o templo, quero louvar no templo, quero participar dos trabalhos, se o Senhor me der a oportunidade, amém? Porque não é bom você estar preso dentro de casa, é bom você estar vivendo em unidade, em comunhão com os seus irmãos, com o seu pastor, com submissão, com respeito, entendeu? De um para o outro, do pastor para o presbítero, do presbítero para o pastor, do presbítero para o diácono para o presbítero, para o trabalhador, para o membro, não importa, ali todo mundo ali é igual, ninguém é melhor do que ninguém. Mas muitas vezes as pessoas se preocupam demais, tanta coisa para se fazer, né? Tanta gente dormindo embaixo das marquises, tanta gente dormindo embaixo dos viadutos, agora está chovendo. Será que tem alguém tomando chuva? Será que tem alguém que não tem um lençol para embrulhar, não tem um guarda-chuva? E tem muita gente dentro das igrejas preocupadas em ser profetas, né? E muitas vezes só vem profetadas, a verdade é essa, profetadas, porque profecias mesmo não vêm,
Amém? Porque não adianta você querer enganar a Deus, porque ninguém engana a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe se o que a pessoa está pregando é de Deus, se o que a pessoa está falando, seja lá em línguas estranhas ou de anjos, se é realmente de Deus, né? Ou se é apenas para galgar mais um degrau dentro da igreja. Tem gente que é bobo, que acha que o mais importante é crescer aqui na terra. Está enganado. Aqui na terra nós temos que diminuir. Talvez a pessoa que limpa lá o chão, talvez ela está salva. E talvez aquele que é presbítero, diácono, pastor, não está nem salvo. Essa é a verdade, né? Porque tem hoje o pessoal hoje, se pudesse comprar um microfone, já andava com ele no bolso. Porque na hora que chegasse na igreja, a primeira coisa que eu fazer já ficar já com o microfone na mão pronto para falar, pastor, já quero falar, e agora, é urgente, né? Mas ninguém pega uma água, botar em cima de uma mesa, entendeu? Ninguém vai pegar uma água na hora que o pastor está pregando, entendeu? Ninguém se oferece para limpar o ventilador da igreja, ninguém se oferece para lavar o templo. Meu amigo, peraí, não, está escrito, está escrito na Bíblia, tudo isso, a Bíblia nos ensina, que nós temos que pregar a verdade. Quando você traz uma palavra mais dura, as pessoas se ofendem, você entendeu? Quando a gente está pregando, não é a gente não, é o Espírito Santo que usa. A gente quer ficar calmo, não quer falar alto, não quer ter eloquência, mas o Espírito Santo nos usa para falar aquilo, porque tem alguém ali dentro que precisa ouvir. Eu vi um pregador outro dia pregando, ele disse assim, muitas vezes a gente prega e dá aquela diarreia na pessoa, ou seja, ele quer dizer assim, que a pessoa não se agrada, porque ele não está enquadrado naquilo, então dá aquela diarreia, né? Vamos chamar de diarreia, porque a diarreia ela faz o quê? Ela faz uma limpeza. Muitas vezes você está com um problema e você tem aquela diarreia, então você bota para fora toda aquela sujeira e o seu organismo fica limpo. A mesma coisa em relação à palavra de Deus. Muitas vezes você não está enquadrado naquilo que é pregado e aí aquilo dói dentro de você, entendeu? Aquilo ali é Deus botando para fora as sujeiras, as coisas que não agradam a Ele. E Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Já vi muito mendigo entrar dentro de uma igreja e trazer uma pregação de 50, 100 pessoas se salvar na mesma noite, entendeu? Um mendigo que tinha uma Bíblia dentro do saco velho, que foi um ex-cristão, mas que por algum motivo caiu nas ruas e ficou com o rosto cheio de feridas, de perebas, e as pessoas tiveram nojo dele, não ajudou ele, mas a palavra ficou lá dentro, porque o cara pode tirar a vida do cara, pode tirar tudo dele, mas ele não consegue tirar aquilo que Deus botou nele, que é o dom da pregação, que é o dom de ajudar, que é o dom do amor, né? Que é o dom da cura, que é o dom da libertação, né? Que é o dom de falar em línguas estranhas. Cada um tem o seu dom, cada um tem. Mas vamos chamar aí uns servos de Deus, vamos fazer um culto, né? Para que Deus possa agir em nossas vidas. Porque Deus age na vida de servo. Aquele que se coloca no lugar do servo é que Deus age. O próprio Jesus se fez servo, usurpou de ser Deus e colocou-se no lugar de servo para que Deus o abençoasse. Aí hoje as pessoas querem ser profeta, querem ser isso, querem ser aquilo, né? Então, meus amados irmãos, isso que eu tenho a dizer a vocês, essa palavra, eu sei que ela é um pouco polêmica, né? Quando a gente fala nesse assunto de profecias, né? Polêmica, né? Mas eu prefiro acreditar na iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos usa, eu vou dormir agora, né? E Deus vai me dar um sonho falando algo sobre alguém e vai pedir que eu transmita o recado, e eu vou lá e transmito a ele, se realmente Deus me deu. Se Deus não me deu, aí não invente não, porque se você inventar, depois você vai pagar o preço, entendeu? Tem muita gente que gosta de inventar as coisas da igreja para poder, né,
para poder ganhar moral espiritual, para achar que é super espiritual. Então tenha cuidado, né? Não podemos estar espiritualizando tudo, né? Não é tudo que vem de Deus, nós temos que ter discernimento. Discernimento é muito importante na vida da pessoa que está dentro de uma igreja, né? Temos que ter discernimento, temos que ter muito cuidado, entendeu? E o demais é o quê? Ser humildes, né? Ser humildes, continuar pedindo a Deus que Ele acrescente a nossa fé e que nós possamos continuar, né? Na esperança, né? Com paciência, esperando a sua vinda, né? Sua vinda para herdar o reino do céu como servos de Deus. Amém? Então essa palavra que eu tenho para deixar para os amados irmãos. Que Deus os abençoe. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, que nós estaremos enviando diretamente através do próprio YouTube a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.